E aí, galera, como eu falei, vou colocar aqui em um vídeo à parte, tá, a explicação da atividade da semana, porque aí somente consulta quem sentir dificuldade de fazer a atividade, tá certo? Então, essa é a atividade 4 do terceiro bimestre de História, o assunto a crise da economia açucareira no Brasil colonial, certo? E aí eu coloquei 2 questões discursivas e 2 objetivas, certo? As 2 questões discursivas eu vou comentar, que geralmente é o que sempre traz mais dificuldade, né, para vocês. A primeira diz o seguinte: qual foi a razão para os holandeses invadirem o Nordeste açucareiro? Questão simples. Qual foi o motivo que impulsionou os holandeses a invadirem o Nordeste açucareiro? Lembrando que anteriormente eles eram aliados dos portugueses, não tinham problemas, né, com os portugueses. Mas qual foi a mudança, né? Qual foi o processo histórico que mudou, que fez com que os holandeses fossem praticamente impelidos, impulsionados, obrigados até a invadir o Nordeste açucareiro, a tomar alguma medida nesse sentido, tá? Então, é simples. Qual foi a razão? Então, se você prestou atenção na aula, com certeza vai ser bem fácil de responder essa aqui. Segunda, explique aqui, ó, qual é o verbo de comando da questão. Explicar. Explique, a partir do que foi explanado na aula, quais foram as consequências do fim da dominação holandesa. Ou seja, quando acabou a dominação holandesa, o que foi que sobrou, né? Quais foram as consequências, né? Ou seja, o que foi que a dominação holandesa causou quando eles foram embora, quando eles foram expulsos, qual era o contexto que a gente tinha. E como esse contexto do pós-dominação holandesa explica o preconceito regional que sofremos hoje, tá certo? Então, também questão fácil, que eu acho que eu bati, né? Acho que esse foi, inclusive, o raciocínio de toda a aula, né? Foi a gente tentar compreender justamente como o Nordeste saiu de berço da economia colonial para a região que foi ficando mais empobrecida, e isso a gente já sabe que contribuiu justamente para esse preconceito regional que a gente sofre até hoje, certo? A terceira questão é uma questão para marcar as alternativas corretas, as afirmativas corretas, tem mais de uma, tá? Então, é aquela de você selecionar aqui a caixinha, tá? Você vai selecionar o que você acha que está correto, tá certo? É mais de uma, já tô dizendo. Assinale as afirmativas corretas no que se refere a quê? Ao contexto da crise da economia açucareira. Então, o que é que eu tô querendo que você observe aqui? O que está correto no que se refere à crise da economia açucareira, o que levou à crise, né? Enfim. A primeira diz: a União Ibérica, 1580-1640, fez com que Portugal perdesse a autonomia e contribuiu para a invasão holandesa. Correto ou incorreto? Você marca se você achar que está correto. Após a conquista holandesa, muitos senhores de engenho receberam empréstimos da Companhia das Índias Ocidentais. Marca se achar correto. Uma das marcas do governo holandês foi a liberdade de crença religiosa. Correto ou incorreto? Marca se estiver correto. Portugal expulsou os holandeses sem a contribuição das forças locais da colônia. Mesma coisa, se você achar que está correto, você marca. Se não, não marca. E a última questão que eu fiz, que eu produzi, através de um trecho de um artigo, esse artigo aqui, ó, um artigo que eu encontrei na internet, Os Negros no Brasil Holandês, de Tiago Cavalcante dos Santos, e o trecho diz o seguinte: a ausência de homens que atuassem nos engenhos, somada à fuga de trabalhadores, levou à necessidade da empresa neerlandesa, gente, neerlandês é a mesma coisa de holandês, tá? É só um sinônimo, em idealizar uma solução imediata para seus problemas. Paralelamente, a Companhia das Índias Ocidentais se deparava com uma situação que colocava em risco a sua estabilidade no Nordeste. Grande parte dos negros que fugiram durante a conquista neerlandesa partiram em direção ao interior, com o intuito de associar-se a antigos latifundiários ou fundarem quilombos, né, que eram comunidades para onde iam principalmente pessoas escravizadas fugidas, certo? Então, esse trecho aqui está falando justamente daquele momento no qual os holandeses conquistam
à terra, mas ocorre toda uma resistência, né? Ocorre fuga dos senhores de engenho, abandono de engenhos, ocorre fuga dos próprios escravizados. Então, lembra que é justamente aquele momento no qual os holandeses precisam fazer um grande esforço, inclusive econômico, para poder recuperar essas estruturas, para poder recuperar a produção açucareira, tá bom? E aí, o trecho do texto demonstra o quê? E aí você vai colocar a alternativa que mais se aplica, né, ao que o trecho demonstra. Belezinha? Espero que tenham compreendido, tá? Como sempre, galera, assistiu a aula, fez a leiturinha lá do resumo, tá? Assistiu a aula, quando eu digo assistir a aula, né? Deixar a aula rolando, né? Assim, sem prestar atenção. É assistir a aula com atenção, fazendo a anotação como se estivesse na escola, como se estivesse na sala de aula. Fez isso, vai para o texto que eu disponibilizei, lê o texto, vem fazer depois as questões. Gente, sinceramente, fazendo tudo isso, eu acho praticamente impossível você ficar perdido, totalmente perdido nas questões. Não tem condição. E também não há a mínima necessidade de ficar copiando e colando coisas da internet, fingindo que sabe, fingindo que fez alguma coisa, tá bom? Então, por favor, gente, vamos dar uma reviravolta nesse terceiro bimestre, no sentido de melhorar a qualidade das respostas de vocês, tá certo? Vamos, eu acho que cada vez mais a gente tá seguindo para uma situação na qual a gente está se acostumando, né? Vamos dizer assim, com essa metodologia. Mas para que isso dê certo, vocês precisam seguir os passos que nós, professores, dizemos para vocês. Se a gente está falando, é porque a gente sabe, né, que é essencial você assistir a aula, fazer a leitura, fazer as atividades. Seguindo esses 3 passos, tirando dúvidas, professora, mesmo assim, com a sua aula, com a leitura, tire dúvida, fale no WhatsApp ou fale por aqui, pergunte, tá? É muito melhor do que você ficar indo, copiando e colando coisa na internet, fingindo para mim e para você que tá aprendendo alguma coisa. Para mim não, porque eu vou lá na internet e vejo logo que é plágio e já era, né? Inclusive, a partir desse bimestre, a atividade será totalmente zerada para quem plagiar, tá bom? Então, cuidado com isso. Eu já avisei desde o primeiro, né? Que eu tô enchendo o saco falando. E aí, realmente, a partir de agora, não tem mais condição da gente estar segurando essa situação. Vi que é plágio, vai ser a atividade toda zerada, não é só mais a questão, tá certo? Vamos acabar com essa bronca em relação a plágio, pelo amor de Deus, tá certo? Então, galera, era isso. Façam uma boa atividade, com cuidado, com zelo, com atenção, tá certo? Treinem aí a escrita de vocês. História, sociologia, filosofia e geografia também serve para isso, para vocês treinarem escrita, melhorar a escrita, que é algo essencial como habilidade de um estudante que deve ser autônomo, independente, deve ser curioso, né? Deve procurar aí compreender as coisas por si só também, tá certo? Cheiro para vocês.